A missão do curso de jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes conhecimentos gerais e humanísticos, capacitação técnica, espírito criativo e empreendedor, sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade. Está começando mais um Tela 1. Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir. O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão. A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana. Olá! Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro de 2010, começa agora mais um Tela 1. Confira os destaques da edição de hoje. Como funcionam os bastidores do jornalismo policial? Linha de turismo mostra pontos de Curitiba. E aí, como foi na semana com o Teia? Perseguições, corridas, desvendamentos de crime. Tudo isso você confere todos os dias na TV. Mas, afinal de contas, como o jornalismo policial é feito? Desvenda os mistérios desse tipo de jornalismo na reportagem de Diego Sardes e Miguel Locatelli. Logo após, confira uma entrevista com um profissional da área. Olá, começa agora mais um Tela 1 Entrevista. Hoje recebemos aqui no estúdio Cristiano Santos, apresentador do programa 190 da CNT e do Jornal da Noite 190 da Rádio Difusora. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Daniel. Falar com o nosso entrevistado sobre os desafios da cobertura do jornalismo policial, vamos assistir a uma reportagem de Diego Sardes e Miguel Locatelli sobre o tema. Dentro de uma valeta. Já estamos na região metropolitana, próximos ao local, para averiguar a causa da morte. Exatamente, Roberto Ascioli. Uma rodada de cachaça e um desentendimento acabou com a... Nós estávamos bebendo na festa, daí tudo bem, daqui a pouco teve uma confusão lá. Dela com o marido dela e esse cara. Olha, bebedeira. Cachaça, um grupo de amigos. Duas perfurações, uma na cabeça e a outra na coxa. Através desse radinho, a equipe precisa saber. A informação da Polícia Militar de que havia uma pessoa assassinada no local. E nós percorremos várias vezes o bairro e quando chegamos lá, a informação é de que apenas um sujeito foi baleado, um tal de cego, levou 3 tiros, mas a viatura do SEAT o conduziu até o Hospital Cajuru. Mas isso acontece muito na ronda. Às vezes nós recebemos uma informação, chega no local, não existe nada. Se adaptar a várias situações, ter conhecimento de várias regiões, cidades, e saber trabalhar com tudo, né? Tem uma ligação direta com o povo, com todo tipo de pessoa, então você tem, nesse caso, tem que ter uma habilidade especial. O jornalismo policial é uma das melhores áreas do jornalismo, porque o outro não fala. Então o repórter tem que se virar essa informação, vocês vão estar acompanhando aqui como é que é. Muitas vezes não é muito fácil o trabalho, mas é bacana, é gratificante demais poder atuar nessa área. Acabou com a... Agora são 5 para as 10 da noite, estamos em Piracora acompanhando o segundo caso da noite do programa 190. Dessa vez, muitos populares acompanham, um homem foi muito provavelmente levando 6 tiros. Taco de bilhar, segundo as informações, ele estaria nesse bar. Olha o bar que está fechado, jogando sinuca. Quando... Terceiro caso da noite, dessa vez aqui no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão da região sul de Curitiba, localizado no bairro do Portão, que acá foi trazido um homem e também uma jovem com uma tutelada que tentaram fugir de uma blitz da polícia. Eles carregavam uma arma dentro do carro. Uma investigação que colocaram em dúvida pelos policiais do SEAC. Os acusados negaram que estivessem carregando a arma. O caso foi levado para a Delegacia de Homicídios, que agora é responsável pelas investigações. Mas como será o relacionamento da polícia com a imprensa? Em geral, é um tratamento amistoso, tranquilo, né? Tem grandes amigos da repórteres que eu tenho trabalhado. Tem estado acompanhando o serviço, né? E o melhor é bom. E pode começar desde cedo, como é o caso de Alexandre Xavier,
que com apenas 17 anos trabalha no jornalismo policial e pretende seguir carreira nesse meio. E sempre que trabalhar informação e tentando fazer uma melhor trabalho. No prazo de 1h da manhã, nós acompanhamos o turno da noite da equipe do programa 190. Nós ficamos por aqui, mas o pessoal do programa continua trabalhando. A noite está só começando. Bom, Cristiano, para início de conversa, como a gente viu ali os bastidores do jornalismo policial no nosso VT, quais você considera as principais diferenças entre o jornalismo policial e os outros tipos de jornalismo? Considero que, diferente de outras editorias, esse em especial é uma grande escola de vida. No jornalismo policial você aprende de leis, você aprende regras de comportamento, porque infelizmente, pelo menos a meu ver, o maior erro do ser humano hoje é achar que nunca algo de errado vai acontecer consigo próprio ou com alguém ligado à sua família. Esse é um grande erro porque todos nós estamos à mercê ou da ação de bandidos ou dessa violência do trânsito que mata todos os dias e muitas vezes nós não tomamos os devidos cuidados. E o jornalismo policial tem essa função também de alertar a população, aliás, acho que é a maior função do jornalismo policial, alertar a população quanto aos perigos que todos correm. Tá certo, e você trabalhou, além de trabalhar como apresentador, você também trabalha como repórter, né, do programa. E gostaria de saber quais são as diferenças entre essas duas práticas do jornalismo. Se tem diferença entre estar na rua ou estar no estúdio? O maior aprendizado é na rua, não tenha dúvida. Você convivendo com uma entrevista coletiva, com uma situação onde o fato realmente acontece no local, seja de um acidente ou de um assassinato, falando especificamente no caso de um jornalismo policial ou no plantão de uma delegacia, você com certeza aprende muito mais do que estando parado dentro de uma redação ou fazendo apenas uma rádio escuta, fazendo pauta. Eu considero que o aprendizado é muito maior quando você está na rua, quando você está mais envolvido com a prática efetivamente. Certo, então assim, para chegar apresentador, você precisa ter tido pelo menos o contato, né? Saber como que é e como que funciona estar na rua, já que é o mais importante. Considero isso fundamental, você saber. A mesma coisa, depende. Você chega no estúdio apenas para apresentar um programa e ler o teleprompter, é diferente de você estar inteirado, você realmente conhecer um pouquinho mais do assunto, daquela reportagem que você estará trazendo ao telespectador. Eu considero fundamental estar na rua, conhecer um pouco da rua, antes de chegar ao estúdio, antes de realmente estar apresentando um programa. Sim. E assim, nós escolhemos trazer esse tema aqui para dentro da universidade porque a gente não vê, a gente não trabalha aqui dentro, e dentro de nenhuma instituição de ensino, acredito que seja assim, com a questão do jornalismo policial. Por que você acha que existe esse tipo de tratamento diferenciado? Por que as pessoas não falam tanto do jornalismo policial e das diferentes oportunidades que ele pode trazer dentro do jornalismo, como você colocou, que é um grande aprendizado? Por que a gente não tem isso daqui dentro da universidade? A prática do jornalismo policial, tanta cobrança nas universidades, nas instituições de ensino, é difícil falar, mas acho que de repente os próprios professores poderiam exigir um pouquinho mais, cobrar um pouquinho mais, pedir um pouquinho mais, porque hoje há um preconceito muito grande com o jornalismo policial. Muita gente, eu não vou falar de violência, mas ver sangue na TV. Mas de uma forma maquiada ou não, todos os telejornais hoje, eu digo todos de maneira geral, desde um jornal nacional, um jornal local, um jornal da Record, ou impresso com Folha de São Paulo, com Gazeta do Povo, todos, sem exceção, trazem todos os dias noticiário policial, né? Ou é sequestro relâmpago, ou é troca de tiros, ou é bandido morto, policial morto em ação desastrosa, ou é filho de artista, vítima também de violência do trânsito, como tivemos recentemente o caso da Cissa Guimarães, o filho dela que foi morto numa ação, um acidente, depois uma ação desastrosa da Polícia Militar também, mas o jornalismo policial está em praticamente tudo. Eu, sinceramente, não sei por que hoje os professores não cobram um pouquinho mais nas universidades. Eu acredito que uma das principais críticas que o jornalismo policial receba seja a questão do sensacionalismo. Então, a gente vê em vários programas que exibem a imagem de mortos de forma violenta. E eu gostaria de saber por que exibir esse tipo de imagem. É porque a realidade, será que só uma palavra, será que só contar um acontecimento não seria suficiente, então precisa desse tipo de imagem? O que você tem a dizer a respeito dessas críticas que o jornalismo recebe? Eu respeito todas as opiniões, mas eu penso que só uma palavra não resolve. É lógico que não significa que você vai mostrar lá o rapaz com a cabeça cheia de tiro, todo ensanguentado, encher a tela com aquilo. Isso é um desrespeito à família, um desrespeito às pessoas que estão muitas vezes, no nosso caso, como temos a primeira edição logo cedo, tomando café ou na hora do almoço, pessoas que estão na mesa, sentadas ao lado da família. Nós, no 90, reconheço que erramos no começo, até num período de adaptação mostrávamos muito imagens consideradas fortes. No entanto, com o tempo nós fomos nos policiando, fomos
procurando dentro de uma reciclagem que eu acredito seja natural e todos deveriam agir assim, nós fomos adequando isso e hoje, no 90, você não vê, falando especificamente do programa onde eu trabalho, o programa 90, você não vê tantas imagens fortes. Mostramos, sim, um caso de assassinato, uma pessoa morta de longe, sem muito sangue na tela, porque, de certa forma, você tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção do seu telespectador. Falando um pouco da sua experiência na rua, você já passou por algum tipo de situação perigosa? Já, uma vez apenas, que eu me lembro assim, nós estávamos bem amparados pela Polícia Militar. Foi recentemente, no Jardim Social, no início desse ano, tivemos um assalto, bandidos renderam uma família. Quando essa família chegava em casa, chegava de uma viagem, os ladrões renderam toda a família. Um vizinho viu a ação dos bandidos, acionou a polícia, que chegou rápido ao local. Os bandidos, se vendo encurralados, não tinham para onde fugir, passaram a manter a família refém dentro da casa. A nossa equipe foi uma das primeiras a chegar no local, se não a primeira de equipe de jornalismo, principalmente de TV, e passou a acompanhar as negociações dos policiais com os bandidos. Quando os bandidos perceberam a nossa unidade móvel do lado de fora, viram que era o carro de reportagem do 90, pediram a nossa participação para ajudar nas negociações. Casos como esse deixam muito próxima a relação ser humano e jornalista, né? E trabalhando nesse tipo de editoria, eu imagino que deve ser muito difícil separar essas duas coisas em determinadas ocasiões. Já teve alguma vez que você se emocionou com algum caso? Algo que realmente tenha te tocado tanto nas ruas como na apresentação do programa? Várias vezes. Isso acontece com frequência porque, como você bem disse, Daniel, nós somos seres humanos, temos sentimentos. E eu me emociono muito e, sinceramente, até se eu puder, não digo evitar de fazer a reportagem, porque a notícia tem que ser dada de uma maneira geral, mas quando envolve criança, é muito triste. Descuido de um pai ou de uma mãe, solta da mão, atravessa a rua, acaba atropelado ou atropelada. Vai brincar com uma arma, um disparo acidental. O erro foi da criança? Não foi, foi do pai que deixou a arma no alcance da criança. Já que a gente está dentro desse ambiente universitário, que tipo de conselho você deixaria, então, para nós jornalistas, que daqui a alguns anos estaremos nos formando, principalmente nesses casos, como lidar com casos assim e manter todos os princípios éticos do jornalismo que a gente aprende aqui dentro da universidade? Olha, na verdade, eu penso o seguinte, é preciso, em determinadas situações, você lidar com frieza. Você precisa, imagine se cada repórter que fosse levar para o telespectador ou para o ouvinte, no caso do rádio, uma informação de morte, começasse a chorar no meio da notícia, ficaria complicado. Então você precisa, em determinadas ocasiões, estar preparado para passar a informação com a maior clareza possível àqueles que lhe acompanham. É apaixonante. Vá em frente, porque tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá dado o recado. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Então recebemos aqui no estúdio Cristiano Santos, que falou dos desafios da cobertura do jornalismo policial. Voltamos agora ao estúdio do Tela 1. Uma arquibancada no município de 4 Pontos, durante uma competição de arrancada de carros. Mais de 200 pessoas estavam no local aguardando o início das atividades esportivas. 105 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas aos hospitais de Toledo e Marechal Cândido Rondon. A capacidade da arquibancada era de 400 pessoas, mas não tinha passado por nenhuma inspeção do Corpo de Bombeiros. A organização do evento suspeita que a chuva tenha contribuído para o acidente. O Instituto de Criminalística de Cascavel vai fazer uma perícia no local para descobrir as causas do acidente. Falando em chuva, ela parece ter voltado com toda a força no Paraná. Todos os estados do estado ficaram molhados na tarde desta segunda-feira. Será que amanhã continua chovendo? Confira na previsão do tempo o que devemos esperar para amanhã. A circulação de ventos moderados e fortes gera uma instabilidade no clima de todo o Paraná. Em todas as regiões, a chuva aparece, mas de forma isolada. Amanhã à tarde será de chuvas com trovoadas em Curitiba. A máxima na capital é de 25 graus e a mínima de 13. No litoral, chove forte todo dia. A máxima em Pontal do Paraná é de 26 graus e a mínima de 17. No próximo bloco, tem uma matéria especial sobre o turismo da capital paranaense. Não sai